Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Pergunta: entre os que vivem e ainda discutem sob o domínio da letra e consideram a Jesus como tendo estado sujeito à morte, do mesmo modo que os homens do nosso planeta, revestido como estes de um envoltório humano material, muitos há que, incapazes de compreender e explicar a reaparição do mesmo Jesus, chamada ressurreição, pretenderam que ele não estava morto no Gólgota e que a prova disso é o fato de lhe haverem saído sangue e água do lado atingido pelo lançaço. Que dizeis a isso? Resposta: nada disto tem objeto nem valor diante da nova revelação referente à origem e à natureza de Jesus. E a explicação que vimos de dar é a única digna de prender a atenção dos homens. Aos que tal pretendem, e colocando-vos no seu ponto de vista, podeis fazer notar que Jesus acabava de exalar o último suspiro e que o golpe de lança foi na região do corpo, que pela sua mesma posição e pelo gênero da morte que se dera, conserva mais calor e, conseguintemente, vida animal. Nada, pois, de surpreendente haveria em que o sangue, mesmo que fosse sangue humano, estivesse ainda suficientemente líquido para se apresentar nos bordos da ferida, separando-se das partes aquosas que contém e que dele se dissociam ao dar-se a coagulação. A que resultado poderia semelhante opinião conduzir? Perguntamos, colocados sempre no ponto de vista dos que a sustentam. Pretenderão que o corpo do Mestre tenha sido depositado cheio de vida no sepulcro e que, havendo os esforços de alguns homens conseguido facilmente remover a pedra que fechava a entrada da gruta, ele haja podido sair de dentro desta? Mas por quem? Em que momento? Obedecendo a que intuitos? A que interesses? Por que motivo e com que fim teria sido praticada essa fraude, da qual Jesus necessariamente seria cúmplice? Como é que tais homens, que ninguém diz quais foram, houveram podido, durante a execução do trabalho de remover a pedra, de retirar o corpo, de chamá-lo à vida, escapar à vigilância ativa que ocultamente exerceram no Gólgota e depois em torno do sepulcro os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, os fariseus, todos sabedores de que a ressurreição predita, anunciada, devia dar-se ao 3º dia, ressurreição que consideravam impossível de verificar-se, senão como fruto de uma impostura, de uma fraude, mediante a subtração do corpo por mãos humanas. Como teriam podido escapar àquela vigilância oculta que havia de exercer-se até o momento em que, passado o sábado, pudessem os sacerdotes chumbar a pedra e pôr de guarda ao corpo no sepulcro assim selado os soldados romanos? Porventura esses, que destruindo a auréola que brilhava em torno de Jesus, nem por isso deixam de reconhecer nele um homem superior pela sua inteligência e, sobretudo, pela pureza de seus sentimentos, admitem que, de um lado, houvesse ele, como homem, podido renunciar à propaganda que empreendera, e, de outro,
fazer-se cúmplice de uma felonia? Acresce que há um homem como vós outros, há um homem do povo, sem educação, sujeito às fraquezas da humanidade, aos preconceitos do seu tempo, seria necessário não só um grande discernimento, um extraordinário conhecimento dos homens, mas também a ciência, a presciência do futuro, para prever a influência que o seu desaparecimento exerceria sobre a credulidade dos homens da época e daí sobre a moral das gerações por vindouras. Dado que houvessem podido remover a pedra, como teriam logrado os que praticassem a subtração do corpo, desde que o tivessem reanimado, preservar a Jesus dos ataques da malevolência? Fora preciso que ele depositasse uma grandíssima confiança nos que, em tal caso, seriam seus cúmplices na fraude, para estar certo de que não haveria entre eles um segundo Judas, não obstante a avultada recompensa que qualquer deles seguramente podia esperar dos príncipes dos sacerdotes, dos judeus mais eminentes e dos fariseus, se afirmasse e provasse que mãos humanas tinham subtraído o corpo. Porque a ninguém é lícito admitir que a semelhante filonia se prestassem homens puros e virtuosos, do mesmo modo que não o é aceitar pudesse Jesus, que pelas suas palavras e pelos seus exemplos de pureza e de virtude mostrou ser o modelo divino, encerrar com uma fraude a missão superior, a sua vida sem mácula. Já vos mostramos, porém, comentando os 3 primeiros evangelhos, que o corpo estava na gruta quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, com os soldados romanos destacados para montarem guarda ao sepulcro, foram selar, chumbando-a, a pedra que lhe fechava a entrada. Que o desaparecimento do corpo, por efeito de uma ressurreição, em espírito e verdade, e de acordo com as leis da natureza, não é possível nem explicável, senão conformemente à revelação que vos foi e é agora enviada por Deus, e que vos temos feito em nome e da parte do Mestre, sobre a sua origem e a sua natureza estranhas à humanidade do vosso planeta, sobre a natureza do corpo que ele tomou, sobre a constituição desse corpo e as condições em que se formou, a fim de ele aparecer na terra e estar entre os homens, corpo que, repetimos-lo mais uma vez, com a aparência de um corpo humano, era fluídico, de natureza perispirítica, tornado tangível, para ser percebido pelos homens, de maneira tal que houvesse, da parte destes, ilusão completa, como devia acontecer, e sabeis já por que e com que fim. Era um corpo compatível, harmônico com a natureza espiritual de Jesus, formado segundo as leis que presidem a formação dos corpos nos mundos superiores, mas apropriadas essas leis ao vosso planeta, aos fluidos nele ambientes e que servem para a formação dos seres humanos. Era, pois, um corpo também relativamente de harmonia com esse planeta. A aqueles que rejeitam a revelação e os fatos evangélicos, a luz e a ciência espíritas, a nova revelação que vem explicar e tornar compreensíveis, em espírito e verdade, as palavras e os atos do Mestre, sua origem e natureza espirituais,
a natureza do corpo que ele tomou, ele, puro espírito, espírito de pureza perfeita e imaculada, para desempenhar entre os homens a sua missão superior de Messias, fundador, protetor e governador da terra e da humanidade terrena. Há aqueles que procuram demolir, destruir, sem poderem substituir o que destruam. Repetimos o que já tivemos ocasião de dizer. Pobres cegos, tinhais uma luz imperfeita que vos preparava para uma viva claridade. Trabalhais por apagá-la e mergulhais nas trevas. Pobres cegos, amontoais as pedras que arrancais desse edifício que o perpassar do tempo abalou e que se tornou insuficiente, pois que a letra agora mata e soou a hora do Espírito que vivifica. E não vos apercebeis de que, descurando de lhes dar o emprego que elas devem ter na nova edificação, construís para vós mesmos um túmulo, onde profundas trevas vos envolverão. Tratai de repelir essa demência que vos ganha e descerrai os olhos. Julgando-vos iludidos pelo passado, negais o futuro e despedaçais o presente. Que quereis então? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.